este programa de Prana Vega e Vegana foi a ideia de criar este programa é precisamente ajudar as pessoas a perceberem o que é isto de ser vegetariano e de ser vegano. Nós tivemos o nosso primeiro encontro há 15 dias com a Lúcia Stanislas, que já há anos é vegetariana, e foi uma conversa muito interessante, porque muitas vezes as pessoas não sabem, não fazem a mínima ideia o que é isto, como é que é. Tem uma ideia de que ser vegetariano é uma coisa assim desagradável, sem sabor, sem tempero, sem gosto. Grande engano, não é? Sim, grande Acho engano. que é um grande engano. Espera aí, o Ruben está a entrar agora. Na verdade, foi depois de eu começar a ser vegetariana que eu comecei a descobrir todo o mundo de sabores. Porque o grande Mas espera, desafio... já vais contar isso tudo. Deixa o Ruben entrar. Olá, Boa Ruben. noite. Olá, Ariana, tudo Boa bem? noite. Nádia, como é que estás, porreira? Tudo bem? Tudo bem, Boa noite a Tudo todos. bem? isso. Bem-vindos. Muito obrigada pela vossa disponibilidade de fazerem parte deste programa da Prana Angola, o programa Vega e Vegana. Olha aqui o que é que eu tenho. Já vi. Tens uma destas, Nádia? Tens? Não, Ainda não tenho. Deve-te um chá maravilhoso nesta caneca. Já Só viste? para dizer às pessoas que isto é a minha prenda de ser sócia da Associação de Vegetarianos de Angola, da qual o Ruben é presidente. Então, nós fazemos parte de uma comunidade de vegetarianos e veganos, e quem se tornar membro tem direito a assim, uns brindes, uma coisa assim muito... Pronto. Então eu estou aqui a mostrar aqui já pela primeira vez a minha canequinha de sócia, e convido a todos a fazerem parte, porque é uma experiência interessante que ajuda a manter aquele espírito, ajuda a perceber algumas coisas relativamente a este mundo, e por isso é que nós hoje convidamos a doutora Nádia Brock, que a doutora Nádia é médica, intensivista e médica funcional. Nádia, vamos aqui começar. O que é isto de ser médica com duas vertentes, duas especializações? Isto é o quê? Olha, quer dizer que o meu objetivo sempre foi salvar vidas. E muito jovem, logo no primeiro ano da faculdade, eu fui assistente de um odontologista, depois sempre participava do bloco operatório das cirurgias, porque eu queria salvar vidas, então as cirurgias era assim, algo que eu fazia já desde o segundo ano da faculdade. E depois comecei a perceber que cansava muito as pernas, então já não era cirurgia, mas depois comecei a fazer resgate aeromédico de doentes por evacuações médicas das províncias e para outros países, sempre naquela vertente de querer salvar a vida. E claro que o pico, né, o topo de gama da medicina, onde se investe o máximo, é cuidados intensivos. Eu disse, bem, eu vou para cuidados intensivos porque aí não falta recursos. Só que depois, ao longo dos meus 10 anos, ou quase 11 anos de experiência de cuidados intensivos, percebi obviamente que não é por haver recursos que se salva mais as pessoas. Quando a pessoa estava doente, adoecia, recuperávamos esta pessoa, mas esta pessoa ficava ali né, às vezes guiada, às vezes não guiada, mas voltava até nós e acabava por morrer. E isto sempre me inquietou, principalmente em crianças, em mães, pós-parto, e agora cada vez mais jovens, na ordem dos 30 anos de idade, a ter AVCs hemorrágicos e a ficarem paralisados para o resto da vida. Isto começou a afetar-me muito, porque eram questões efetivamente fáceis de resolver, e que não fazia sentido um jovem de 30 anos ter um AVC e ficar paralisado com déficits motores para muito tempo.
Pronto, dito isto, depois afetou-me pessoalmente, no sentido, isto há uns 5, 6 anos atrás, quando a minha filha percebi que a minha filha tinha uma alergia grave ao glúten, ou seja, ela e a segunda têm uma doença celíaca e que a Olha, mas convém alimentação... explicar o que é isso. Aqui nem todos são Sim, médicos. sim. Ou seja, a doença celíaca é uma doença que causa inflamação grave ao intestino quando exposto a determinados alimentos, como leite, algumas gorduras, amêndoas, e o mais grave é ao trigo e todos os alimentos que tenham glúten. E realmente foi efetivamente um grande pesadelo nos primeiros anos, nos primeiros meses da minha filha, e o meu objetivo era, o meu grande objetivo era, na verdade, resolver a situação dela, melhorar a qualidade de vida dela, resolver-lhe para que ela ficasse efetivamente bem e ela tivesse qualidade de vida. E eu consegui reverter, ou seja, acabei por me especializar noutras áreas, medicina integrativa, depois, posteriormente, medicina funcional, e eu consegui reverter e disse, não, calma aí. Todo mundo dizia que isto não era reversível, todo mundo dizia que isto não tinha solução, que estas alergias iriam continuar, que estes problemas iam continuar. E eu estou a conseguir reverter. Entretanto, eu própria, pessoalmente, eu estava em algumas condições de obesidade, mais 20 quilos do que aquilo que vocês veem agora. Estava com obesidade, queda de cabelo, depressão pós-parto, uma data de situações que eram muitas mesmo. Mãos dormentes, mãos inchadas, edemas e coisas assim. E quando eu decido mudar a minha alimentação, que foi tipo numa insônia, porque na altura eu não dormia, tinha muitas insônias, dormia tipo 4, 5 horas por dia, às vezes só dormia 4 horas, eu decidi ser vegana de um dia para o outro e decidi ser raw vegan. Porque pelo que eu tinha lido, investiguei, eu aprofundei, dizia que realmente curava uma data de situações e tinha efeito adverso, perda de peso rápido. Eu disse, olha, perda de peso boa, eu preciso perder 20. Então comecei a fazer numa de, ok, eu quero perder peso. Quando eu começo a perceber que dores articulares passam, a depressão passa e eu que já não cantarolava, de repente começo a cantarolar e estou-me a ver, uau, estou a cantarolar, isso não acontecia. Quando vejo o cabelo para de cair, quando vejo que começo a depressão desaparece, o peso reduz, a minha memória fica melhor, e uma data de coisas começam a funcionar, eu disse, calma aí, eu, na medicina que eu sei, a medicina que eu aprendi, não tinha nada disto. Deixa-me estudar. E então daí comecei a fazer estas pós-graduações em medicina integrativa e em medicina funcional. E claro, abriu-se todo o mundo, um universo completamente novo. E é esta área que agora tenho abordado e tem sido muito, muito rewarding. Como é que se diz? Agora, de vez em quando falta-nos tempo. Tem sido compensador. Muito compensador, porque consegui reverter uma diabetes, consegui reverter uma hipertensão, conseguir reverter um Parkinson, conseguir recuperar um doente que está com cancro e que os médicos dizem, bem, nem sei se ele vai sobreviver e sobrevive porque ele eu faço algumas alterações. E a minha principal abordagem é na alimentação, principalmente incluindo legumes e verduras, ok? Eu não obrigo ninguém a ser vegetariano, mas ponho aqui este papel de que, ok, tem que comer muito mais legumes e verduras do que aquilo que a pessoa come. E algumas pessoas acabam por querer enveredar para o vegetarianismo. Isto tudo bem, ok? Não tem que obrigar nada. Mas aí a importância das pessoas terem. Deixa-me só aqui perguntar. O que é que tu vês, quais são, pronto, para ti foi claramente uma grande vantagem teres tornado vegana, pronto, e depois ali mais ou menos vegetariana, não é? Mas
assim, para as pessoas que não sabem o que é o vegetarianismo, nunca experimentaram, assim, no teu ponto de vista como médica, quais é que tu achas que são as vantagens e os prós e os contras das pessoas se tornarem vegetarianas? Bem, eu acho que há prós e contras em quase todos os estilos de alimentação, ok? Os carnívoros estritos têm contras que para mim acabam por ser um bocadinho mais preocupantes porque há déficits de fitonutrientes, alguns levam por déficit de fibra, muitos déficits de algumas vitaminas que eles só acabam por conseguir vitaminas em fígados e vísceras, ok? Isso é um extremo. Depois há aquele extremo da alimentação altamente inflamatória que consomem determinados ingredientes que são considerados inflamatórios, seja no carnívoro estrito, numa alimentação regular ou no vegetarianismo, veganismo, ok? E estes ingredientes acabam por, às vezes, ser a má fama do vegetarianismo, ok? Porque o vegetarianismo pode ser, sim, uma alimentação altamente alcalina, altamente restaurativa, altamente regenerativa, mas falha para aquelas pessoas que consomem estes ingredientes, ok? E o vegetarianismo, claro, ok, vamos dizer que a pessoa até acerta tudo, mas há sempre algumas preocupações, ou seja, se a pessoa não apanhar sol, alguns médicos poderão dizer, pois, você não está a comer fígado. Mas não é, e nem tem que ser necessariamente o fígado, a suplementação da vitamina D, nem da vitamina B12. Pode ser então. Pode ser então. Ok? Por exemplo, a vitamina D, as pessoas têm que apanhar sol, não é? Claro, sim, lá está. O que substitui o fígado, em termos de vegetais? Não, é apanhar sol, ok? Em termos de vegetais, a diferença é a pessoa consumir alimentos fermentados, ok? Portanto, algumas bactérias ajudam na produção da vitamina D e a maior parte delas, dependendo da posição destas bactérias no intestino, ajudam a produzir a vitamina B12 e a absorção de de uma data de outros nutrientes. Por exemplo, para eu suplementar a vitamina B12, eu estou a beber uma quiçangua feita por mim. Ok? Ela até tem um gásinho super delicioso, ok? Esta é a minha suplementação da vitamina B12, ok? Mas, atenção, o déficit de vitamina B12 não é só no vegetarianismo, ok? Porque quem produz a vitamina B12 são especificamente as bactérias. Mas a carne tem. Claro que tem. Claro que a carne de vaca tem, porque a vaca tem 5 estômagos, ok? E um deles é para fermentar. Então ela come a palha, vai para um estômago, começa a fermentar, ela vai, rumina, regurgita, volta. É natural que a carne de vaca, sim, tenha vitamina B12, mas porque ela própria tem uma bolsa onde faz a sua germinação e a sua fermentação, ok? Mas então, eu não preciso... deixa eu ver se eu estou a perceber. Então quer dizer que o que me pode dar a vitamina B12, substituir a carne, é consumir produtos fermentados, como por exemplo... Exatamente. Olha, uma quiçangua bem feita, mas tem que ser bem feita, ok? Produtos nacionais, temos a chikwanga. Para aqueles que consomem leite, e aqui não vou fazer discriminação, tenho o mahini no sul, no Lubango, que é o leite, penso que é o leite azedo, ok? Tens o Macau, que também são, no Lubango eles fazem uma fermentação de cereais, principalmente maçanga e maçambala, ok? E depois acho que o Macau é uma versão mais alcoólica de uma primeira outra versão, que eu não sei os nomes todos, mas ok, há esta possibilidade de fazer fermentados. E claro, para algumas pessoas que sabem... Os pickles, exatamente. Que podem ser feitos com repolho, com cenoura, não é? Fermentados. Também fazes muito bem. O fermentado mais conhecido que as pessoas conhecem e que as pessoas nem sabem que é fermentado é o gindungo. O que é que elas pegam? Cortam o gindungo, põem em sal e põem em azeite.
isto é um fermentado. E não precisa de ser só com gindunga. Elas podem fazer, por exemplo, com pimento, o pimento vermelho, por exemplo. E isso dá vitamina B12. E aí vai ter vitamina B12. Olha, Ruben, sabias disso? Não, sim, eu no máximo tento apanhar 15 a 30 minutos de sol. Eu penso que isso acaba por também trazer essas bactérias na flora intestinal. Só para dizer que o próprio gado também é suplementado com grande parte daquilo que se coloca no gado, quase 70 ou 65% é absorvido pela indústria agropecuária na compra desses materiais na indústria farmacêutica. Isso quer dizer que o gado é muito suplementado. A vitamina B12 é muito suplementado. Não é exatamente aquilo que o gado em si só produz na própria, ele produz, mas também ele sofre de forma natural. Exatamente. Eu não queria isso de forma natural. Não é algo natural nele, é também... É natural, ele é natural, mas ele é muito suplementado. Muito suplementado. Sim. Então daí essa coisa dos médicos dizerem isso. A indústria que produz suplementos e antibióticos, suplementos desde vitaminas, minerais e ácidos gordos e vitamina D, esta indústria que produz suplementos, os seus maiores fornecedores são o gado, seja aves, seja qualquer outro animal, ok? Então vocês veem, cá não se vê tanto, mas lá fora, ovos ricos em vitamina D, ou ovos ricos em ômegas, né? É porque este foi suplementado. Ou leite de vaca, né? O próprio leite de vaca eles põem antes ou pós, mas eles fazem esta suplementação. Por quê? Porque com o uso excessivo de antibióticos que estes animais comem, eles vão desinfetar as bactérias que deveriam ter neste intestino. Ok? Eu dei o exemplo do natural, de um gado do lubango, que sim, este gado de pastagem tem os seus estômagos e faz a sua fermentação. Nós estamos a falar aqui das indústrias que não podem, acho que não é só o nosso caso, a não ser das aves e dos porcos. Mas estamos a falar de uma vaca, sim, ela come tantos antibióticos que ela precisa de ser suplementada destas vitaminas porque ela já não sofre processo de fermentação. Okay? E isto é um impacto importante, são pequenos detalhes que as pessoas não têm conhecimento e que sim, impacta o estilo de vida e o dia a dia das pessoas. Então, mas agora voltando aqui à questão dos prós e dos contras, o que é que tu vês como vantagem e desvantagem de ser vegetariano ou vegano? A grande desvantagem, eu acho que não há necessariamente desvantagens, a não ser a programação que a pessoa tem da infância de eu quero comer carne, ok? E a desvantagem da pessoa não ter acesso a receitas adequadas ou não ter acesso a ingredientes que lhes sejam apelativos ao sabor. Porque nós cá, eu estou a falar puramente da realidade aqui em Angola, não temos o uso do hábito dos fermentados. Ora, algumas culturas que são predominantemente usam uma alimentação muito, muito rica em legumes e verduras, elas usam fermentados. Então tens o molho de soja, tens o miso, tens os fermentados, que são altamente apaladados, ok? Então, se esta pessoa começa num caminho de vegetariano e não tem acesso a estas receitas, o que é que ela vai cair? Vai cair no erro dos molhos processados. E vai cair nas maioneses, nos ketchups, nas mostardas e comidas processadas, que é outra coisa que está um bocadinho a parte da filosofia. A meu ver, eu tenho uma filosofia diferente de uma grande parte dos vegetarianos ou veganos. Qual é a tua filosofia? Conta lá, partilha lá, qual é a tua filosofia? A minha filosofia não é só pelos alimentos, só pelos animais, ok?
é por algo mais, é por mim, pela minha saúde, é pelo planeta, é pela sustentabilidade e pelo respeito ao outro, e o outro inclui o animal, inclui a terra, inclui todo mundo, ok? E principalmente pela minha saúde, ok? E quando eu tenho a abordagem, a minha saúde e o meu bem-estar, eu vou excluir da minha alimentação alimentos altamente inflamatórios, como alimentos né, que tenham trigo e glúten, por exemplo, por causa das alterações geneticamente modificadas. Eu vou excluir o milho, porque se for geneticamente modificado, e desde esta nova presidência que foi autorizada a introdução destes alimentos na agricultura, que não era. Ok? Então, os alimentos geneticamente modificados têm aqui alterações importantes que esta planta, que é geneticamente modificada, não é capaz de absorver nem de sintetizar adequadamente determinados nutrientes, determinados alimentos e determinadas vitaminas. Ela é linda. Espera aí, explica. Começa do princípio que é para as pessoas perceberem o que é isto, geneticamente modificado. Explica lá porque que isso não é bom. Vá lá, que é para as pessoas perceberem. O que é que nós temos? Havia as alterações dos melhoramentos genéticos, ok? Até pouco tempo há os melhoramentos genéticos. Que era, mas por exemplo, as bananas... explica. Imagina que ninguém esteja aqui, pessoas a ouvir isto pela primeira vez. Estamos a falar do quê? Vamos aqui dizer, tu queres... Coisas simples, só simplifica uma linguagem para uma criança de 12 anos tentar perceber. Quando nós estamos a falar de alimentos geneticamente modificados, estamos a falar do quê? Como é que a história começa? Como é que aparece esta coisa geneticamente modificada? Quero recuar um bocadinho mais. Estamos aqui para aprender. Antes nós tínhamos os melhoramentos genéticos, ou seja, eu quero um tomate, mas eu quero um tomate pequenino, redondinho e mais doce. Então sempre que é um tomate pequenino e redondinho e mais doce, eu vou só plantando aqueles filhos, eu vou cruzando plantas e eu melhoro supostamente esta espécie. É da mesma forma que do lobo, que é um animal selvagem, se faz um caniche, ok? Vou alterando, cruzo uns com os outros, uns com os outros, uns com os outros. Isto demora gerações. Mas é um produto final que está lá, ok? Ou, por exemplo, cruzamentos de algumas espécies que até se cruzam, que é, por exemplo, o limão com a toranja, o limão e a toranja cruzaram-se e fizeram as tangerinas, as laranjas e tudo mais, ok? Pronto. E aí não há problema nenhum. E aí não há problema nenhum. Não há problema nenhum, porque não houve alteração. Houve alguma seleção de alguns genes. Por exemplo, aqui, se nós dissermos, ok, só vamos cruzar pessoas altas e loiras, com determinado porte físico, como algumas pessoas tentaram fazer, e de repente toda aquela característica daquela população tem aquelas características, certo? Mas, geneticamente, os genes estão todos lá. Nós, como espécie humana, somos 99,999% iguais. Os genes que estão lá. O problema surge quando começa a haver evolução genética, conhecimento do DNA, dos cromossomas e tudo mais, que começa-se a brincar aos deuses. Quando se começa a brincar aos deuses, ok, então o produto que nós estamos a comer já não é criação divina, passa a ser criação humana, que é, por exemplo, a modificação genética que existe no glúten, ok, e isto é o que afeta-me diretamente, que cruzam um trigo, um cereal, com uma outra gramínea que de outra forma nunca se iam cruzar, ou seja, cruzam um trigo com uma relva, com o objetivo de que, em vez de ser uma espiga alta, é uma espiga baixa, ou seja, em vez de demorar 6 meses de produção, são 3 meses, e o bago, em vez de ser mais fininho, passa a ser mais gordo, ou seja, aumenta a rentabilidade, aumenta a produtividade. Portanto, é uma questão económica. Sim. Só que, com isso, cria-se uma planta
que o nosso organismo, que está geneticamente habituado a determinados outros genes, não reconhece aquela proteína que nós estamos a ingerir e causa lesão. Vai causar lesão inicialmente no intestino, porque vai se comportar como uma proteína química de qualquer vírus, de qualquer bactéria, uma proteína alienígena, vai causar a inflamação no intestino, causa lesão. O intestino que devia estar encerrado para o mundo externo abre as portas porque destrói as células. As nossas células de defesa começam a dizer tem que destruir, destrói a proteína e destrói tudo o resto, incluindo as nossas próprias células, e abrem-se buracos para entrar substâncias que nunca poderiam entrar em circulação. Então, determinadas substâncias entram em circulação e o próprio glúten. Consequências: tiroidismos, hipotiroidismos, depressões, alergias graves, perdas de falta de memória, dores articulares. Os problemas são enormes. Ok, há algumas pessoas mais suscetíveis a manifestar doenças que outras, ok? Umas vão manifestar doenças, seja ela que for, consoante a propensão genética, outros podem até não manifestar logo, mas não mata, mas mói. Ou seja, vai causando lesão, e reduzindo aqui a qualidade de vida, e a pessoa que queria ter uma alimentação anti-inflamatória, queria ter uma alimentação alcalina, passa a ter uma alimentação altamente inflamatória, altamente acidótica, porque quer introduzir estes alimentos na sua vida. E estamos a falar... Que a pessoa pode estar sujeita a ter cancro? Pode. Sim, porque como eu disse, é bom que essas conversas, Nádia, é bom que as pessoas saibam, sejam informadas, porque se não falarmos abertamente sobre as coisas, se nós não tivermos consciente o tipo de alimentação, aquilo que nós pomos na nossa boca, o que ingerimos, não é? Estamos sujeitos a ficar doentes e nem sabemos porquê. Não é? Então, se pudermos evitar, se conseguirmos fazer uma alimentação consciente, temos mais qualidade de vida, não é? Exatamente. Então eu queria que fosse mesmo clara, explicasses bem as coisas nesse sentido para as pessoas perceberem quais são as consequências desta coisa geneticamente modificada. Porquê que isto não é bom? Porquê que o ser humano anda a brincar aos deuses? Portanto, já percebi que é uma questão económica, não é? As pessoas fazem ali cruzamentos para poderem rentabilizar os produtos e para poderem ter mais dinheiro, poderem comercializar e poderem ter mais dinheiro. Ariana, deixa-me só fazer aqui uma ressalva rápida. Não é só o ser humano que faz essas modificações. A própria natureza também faz essas modificações, consoante o tempo. A natureza também cruza plantas, cruza outras coisas e dá outro sentido à coisa. Então, não é só o ser humano que faz isso. A natureza em si também cuida disso. Estes produtos geneticamente modificados, eles às vezes são modificados por questões económicas, também é por conta da adaptação dos solos. Há produtos, por exemplo, plantas que só crescem em determinadas regiões, então eles modificam para que estas plantas cresçam em outras regiões. Quer dizer, o mundo vai ter sempre disso. E nós não temos como, às vezes, controlar isto de forma muito incisiva. A gente vai controlando, vai tendo um controle ou outro, com a nossa dieta, mas isto é algo às vezes que foge muito para lá daquilo que é a nossa própria compreensão. Então penso que a natureza produz isso e enquanto seres humanos nós também vamos fazendo os nossos experimentos e isso acaba por gerar essa toda a confusão. Quando tu tens na natureza, vou-te dar um exemplo de quando tu tens um cruzamento de espécies na natureza. Vou-te dar 2 exemplos. Um é a mula. É o cruzamento de um burro com um cavalo, faz uma mula. O que é que uma mula é? É estéril. Ela não dá filhos, ok? Pode ser uma mula macho, uma mula fêmea, um mulo, uma mula, mas eles são estéreis, ok? Não perpetuam. Ou, por exemplo, tens o problema que é o que acontece na cangandala, ok? Na cangandala do problema das palancas negras gigantes. De repente começaram a cruzar com as palancas negras. E por isso é que eles fizeram um santuário, porque
as palancas negras gigantes cruzavam com as outras palancas e davam abortos ou bichos estéreis e não conseguíamos aumentar a espécie, desta espécie em extinção que nós estávamos a preservar. Porque a própria natureza arranja um fim, um meio de acabar com a aberração. Que é o que é. Porque quando tu experimentas, tu compras um tomate lindo, maravilhoso tem outro cruzamento que é muito interessante, e este é um bocadinho mais impactante, que é, por exemplo, de um cruzamento que fizeram na soja, ok? Eu da soja. O que é que eles pegaram? Cruzaram uma espécie de uma planta da soja com um inseto, ok? E este inseto, qual era a principal característica? Ele produz uma toxina que mata todos os outros insetos e mata uma data de outras bactérias. Então, eles pegaram, cruzaram esta propriedade de produzir essa toxina e puseram na planta. Muito bem, a planta passa a produzir esta toxina e mata todos os insetos. Não há bicho que pegue esta planta, ok? Não há bicho que pegue esta planta. Só que o que mata um inseto pequenino, a nós mata célula a célula. E depois tens doenças inflamatórias intestinais, úlceras, cancros no cólon, uma data de questões, ok? E só do intestino é que eu te estou a falar. Ora, o que é que acontece, por exemplo, e estávamos aqui há bocado a falar no início da nossa conversa em relação às bactérias, que muitas vezes são as bactérias que pegam nos nutrientes do solo, e estamos a falar do zinco, do potássio, do nitrogênio, pegam que estão alimentos inorgânicos, fixam do solo para a planta e a planta consegue usar e transformar e dar aqui uma fruta cheia de vitaminas. Ora, se esta própria planta por si já causa toxina e mata tudo à volta, não tem bactérias que lhe vão agregar valor nutricional, então o que é que tu tens? Uma manga linda, maravilhosa, por exemplo, as nossas mangas são fantásticas, desculpa o exemplo, é péssimo. Um tomate lindo e maravilhoso, ok? Um produto de soja lindo e maravilhoso, que não tem valor nutricional. E o que é que estamos aqui a dizer? A pessoa, mas eu fiquei vegano, fiquei vegetariano e agora comecei a ter uma data de problemas genéticos, ou inflamatórios, cancros, as dores começaram a agravar, que é isto que dá a má fama ao veganismo e ao vegetarianismo. As más escolhas alimentares e a não consciência. Depois o que é que acontece? As pessoas dizem, eu fiquei pior, eu melhorei no início, mas depois acabei por ficar pior, porque eu comecei a ter mais artrite, porque eu comecei a ter mais sintomas, os meus sintomas agravaram, as minhas dores agravaram, a minha psoríase voltou, eu comecei a ter cancros. E isto é o que dá a má fama ao vegetarianismo. O vegetarianismo, no meu conceito, é irmos para uma alimentação mais pura, uma alimentação mais nutritiva, uma alimentação mais equilibrada e mais próxima à essência. Mais próxima à essência. Se depois fores aqui, porque se não fizeres isso, o resultado vai ser igual a de uma pessoa não vegetariana e com um agravamento de que não vais ter a absorção, porque nós não somos o que comemos, nós somos o que absorvemos. Ora, se determinados alimentos já têm baixo alimento ou agravam a absorção dos nutrientes porque estão a causar um intestino inflamado, esta pessoa poderá até ficar pior, ok? E esta é a importância da consciência quando quem quer ser vegetariano ter a percepção disto. Não é só eu vou começar a comer legumes. Nada, espera. Ruben, nós tínhamos aqui preparado umas quantas perguntas, isto vem já na sequência da segunda pergunta. Ruben, tens aí? Estou. Tens aí a segunda pergunta? Não estávamos a falar da segunda pergunta. Não, olha, é assim, eu penso que nós estamos em desenvolvimento, isso vai ser um bocadinho inevitável, nós não termos uma indústria vegetariana, porque pronto, a indústria surge porque também existe uma indústria agropecuária, então para rebater ou para dar de pé de igualdade, então as pessoas acharam
os empresários acharam que deveriam investir nos industrializados. Isso é inevitável. O importante, na minha opinião, eu acho que é a pessoa começar. A pessoa deve começar. Depois, no meio da coisa, a pessoa vai entendendo todas essas questões. Porque às vezes a gente está a parafrasear muito, as pessoas acabam por ficar confusas e elas não sabem por onde vão começar. Ok, o que é que eu devo comer? Vou comprar industrializado, não vou. Ok, primeiro é ter um princípio. Tu entras, começas, e depois vais à busca da informação, o que é que tens de comer. Obviamente, não comer industrializados é sempre muito mais benéfico, mas lá está, há pessoas às vezes que nem sequer têm tempo para cozinhar, nem sequer têm tempo para confeccionar as suas próprias comidas e acabam por consumir muitos industrializados. Bom ou mal, isto também nós não podemos às vezes dizer que sim ou não, depende muito da fisiologia e do organismo de cada pessoa. Há pessoas que absorvem bem, há pessoas que nem tanto, e há pessoas que nem sequer conseguem absorver isso, mas isto acaba por facilitar a vida de muita gente. Então, no meado da pessoa de entrar no vegetarianismo, ela própria vai à busca dessa informação, se quer ter uma alimentação mais alcalina ou não, ou se quer continuar com esse tipo de alimentação que lhe facilita mais a vida e ficar mais rapidamente doente ou não. Eu penso que, na verdade, o importante é a pessoa ter um começo. Ok, Ruben, então espera, Nádia, então diz-me lá, qual é a melhor forma de uma pessoa poder fazer uma transição segura e saudável para o vegetarianismo? Nádia, o que é que tu achas? Olha, eu tenho guiado várias pessoas a fazer esta transição, porque aqui eu explico como iniciar para quem quer, para não haver déficits, ok? Porque o que é que pode acontecer? As pessoas podem cair no erro de quem começa no vegetarianismo de ir para muitos carboidratos, ok? Muita massa, muita pão, muita batata, muitas coisas que acabam por ser altamente calóricas, e eu conheço muitos vegetarianos que são obesos, ok? Então, a pessoa, se for por esse caminho, acaba a entrar para a obesidade muito rapidamente. Porque as pessoas dizem, bem, eu vou só retirar o produto animal, então eu vou comer tudo que não é animal e que eu gosto. Vai cair nas batatas, nos processados e isso tudo mais, ok? Então, o objetivo principal da pessoa fazer uma transição segura é perceber, ok, qual é a minha proteína e qual é a quantidade de carboidrato que eu preciso de comer. Então, isto é fundamental para a pessoa perceber qual é a proteína. Porque senão a pessoa vai cair no pão, na massa, e cai-se muito facilmente no trigo e nos processados, porque, ok, não estou a comer animal, mas estou a comer inflamação. Eu acho que isto não... Dá lá alguns exemplos de proteínas, por favor. Ok, exemplos de proteína que são importantes para as pessoas perceberem. Tudo o que é semente, ok? Feijão, grão, ervilha, lentilhas, feijão macunde, ok? Estas leguminosas vão dar o valor proteico. Outras sementes, ou seja, essas são a nossa, substituem as carnes. Exatamente. O caju, a moteta, as sementes de girassol, sementes de chia, ok? E depois aqui algumas folhas verdes, né? Com grande densidade, que temos os brócolos, a couve, ok? Os espinafres. Produtos nacionais, aqui... produtos nacionais. Exatamente. Vamos aqui falar, o espinafre, a couve, a rama de batata, ok? Rama de batata doce. A quizaca tem mais fibra, ok? Então, estes produtos vão ter maior concentração de proteína, ok? Pronto. E isto é importante para as pessoas perceberem. Então, as pessoas têm que perceber. Não te esqueças da jimboa, a jimboa não estava a faltar. Estava-me a faltar aqui uma. A jimboa, ok? Estas folhas verdes escuras, os brócolos, e estas sementes que eu falei, elas têm um valor proteico de mais ou menos entre 12% a 16% de proteína, ok? Não vou estar aqui a detalhar, senão vou despejar a informação, ok? Mas tem aqui uma variedade entre 12% a 16%, 18% de proteína e é uma boa concentração de proteína, ok? Pronto. E depois, o que é importante? Perceber que se eu for sedentário,
Se eu for sedentário, eu não posso cair logo para as frutas, para o pão, para as massas, para as batatas e para os tubérculos assim, ok? E depois as pessoas podem ficar obesas. E isto, e muitas pessoas já ficam obesas muito facilmente, porque não é este o objetivo. Agora, desculpa, Nádia, deixa só aqui dizer, aqui, por exemplo, tenho aqui um comentário do Pedro Pizarro, 68, que diz eu simplesmente tornei-me vegetariano de um dia para o outro e só substituir a carne e o peixe por alternativas, proteínas vegetais, tais como o feijão, o grão, a soja, ervilhas, lentilhas, cogumelos, etc. Portanto, isso vai reforçar aquilo. E já lá vão 20 anos, diz ele. Uau, muito bom. Boa, Pizarro. É mesmo isso, é substituir. Esta percepção é importante. Outros alimentos que têm alta quantidade de proteína, e aqui, eu vou falar a nossa realidade aqui em Angola, e não das outras. Há aqui um pseudo-cereal que tem uma fama que é rica em proteína, que é quinoa. Mas ela é da América do Sul. O que é um pseudo-cereal? Temos os cereais, o milho, o arroz, o trigo, o centeio, a cevada, são cereais. E temos os que são espigas grandes. Não é todo mundo conhece a espiga do milho. São árvores grandes que têm uma espiga e têm folhas compridas e largas, ok? Estes são os cereais. Mas há os pseudo-cereais, que quer dizer que eles dão na sua semente, a sua semente dá uma pseudo-espiga, uma folha normal, larga, e que dá uma pequena espiga, mas não é da família das gramíneas, não tem aquela folha comprida e larga. Então temos, por exemplo, a jimboa, que é o amaranto. O amaranto, que nós conhecemos só como jimboa, há uma espécie, uma pseudo-variedade de amaranto ou de jimboa que dá umas espigas grandes e compridas, que usa-se esta semente e faz-se o amaranto e as farinhas de amaranto, que tem alto valor nutricional, ok? E no nosso lugar, ok, tem a quinoa, que é um pseudo-cereal, tem o trigo sarraceno, que é um pseudo-cereal, mas nós temos cá cereais com alto valor proteico, na ordem dos 12 a 14%, que é o maçango e a maçambala. E mais, a maçambala é o 10º alimento com maior propriedade anti-inflamatória do mundo. Assim, é um tesouro que muitas pessoas não dão nada e mandam para as galinhas e para os pássaros, ok? Esse é alimento de pássaros. Quando estão aqui a perder propriedades anti-inflamatórias, proteção cardiovascular, proteção contra cancros, com uma data dessas inflamatórias, ok? Se a pessoa é vegetariana e gosta de comer massa, tira a massa, por favor, se for de trigo, há outras, e acrescenta aqui a maçambala ou maçango cozido com água e sal, e come como se fosse um cuscuz, como se fosse um bulgur, ok? Que cuscuz e bulgur é trigo, ok? Olha, mas não se pode fazer só água e sal? Não se pode dar assim um gostinho, uma coisa assim gostosa? Dá. Não, aí depois tu tens aqui todas as outras receitas que podes fazer. Exatamente. Eu gosto muito assim, com cebola picada, tomate picado, azeite, salsa, e faço tipo um tabule. Faço tipo um tabule com maçambala, fica fabuloso. É muito, muito delicioso, porque o sabor da maçambala é muito bom. Ok? Mas isto estávamos a falar das proteínas. Outro grande erro que eu vejo as pessoas, principalmente nos programas nutricionais que eu dou, porque eu ajudo as pessoas a comerem uma alimentação de uma alimentação com muito pouca legumes e verduras, e eu vou guiando e vou introduzindo, e alguns optam por seguir vegetarianismo, tudo bem, ok? E nestas pessoas, um dos grandes motivos que eles entram nestes programas são os problemas intestinais e os problemas da depressão. E quando começa-se a comer uma data de legumes, há um primeiro erro. Acham que uma folha de alface e 2 tomates, que ocupam um espaço, porque a folha de alface é volumosa, acham que aquela folha, porque está ali deitada e já ocupou metade do espaço, significa que já estão a comer metade do prato de legumes e verduras. Não. Há uma tendência das pessoas não comerem tanta quantidade. Eu lembro-me quando eu comecei para o vegetarianismo,
E eu fui assim, de uma noite de insônia, eu disse, pá, vou ficar raw vegan, eu fiquei cruda e vegana durante 2 meses seguidos, ok? E o que é que eu fazia era a tigela de servir, ok? Tigela de servir enorme, e eu fazia aquela salada só para mim, ok? Que era o que normalmente era a travessa. Eu dizia, não, eu vou comer salada até eu me sentir completamente satisfeita. E era assim, eu tinha muitos legumes, desde grão, folhas, tomate, crus e cozidos. Eu fazia com 50 a 40% de cozidos, usava o grão como proteína e tudo o resto era cru. Era esta minha... Mas esta percepção de que tem que aumentar o volume de folhas, algumas pessoas não percebem, porque no início quem decide ser para o vegetarianismo, ele vai comer em maior volume do que comia antes. Porque a pessoa come um bife, e o bife pesa no estômago porque é de difícil digestão. Mas a folha, ela é muito mais rápida de digerir, ok? E tem muita fibra. Poderá ser que no início as pessoas até adaptarem-se, pelo menos aconteceu comigo, nos primeiros 2 anos em que eu comia em volume o dobro que o meu marido. O dobro que o meu marido. Estamos a falar de uma mulher a comer o dobro do prato. Eu comia 2 pratos, enchia os pratos com legumes e verduras, bom. Ele comia também legumes e verduras, mas comia carne e eu comia metade. E eu estava bem. Depois o meu corpo, quando começou a reduzir esta inflamação e fiquei estável, depois comecei naturalmente a reduzir, mas no início é realmente necessário as pessoas terem esta noção que tem que aumentar o volume das folhas e dos legumes e perceber que agora tenho que comprar tantos legumes, isto tudo de legumes, sim. E mesmo assim vão ver que economicamente fica muito mais barato. Fica muito mais barato. Olha, Nádia, pronto, nós estamos aqui a ver então como é que as pessoas poderiam fazer para fazer uma transição segura e saudável e que tipo de alimentos, não é, que devem consumir para poderem ter uma refeição equilibrada. Então, mas eu queria que tu nos contasses o que é que ser vegetariana, nós estamos aqui a focar na parte da alimentação, mas o que é que ser vegetariano ou vegano, e o que é que mudou o teu estilo de vida? Até que ponto? Foi só a alimentação ou mudou mais alguma coisa? O que é que mudou? Se mudou. Porque, assim, para mim, eu quando assumi o vegetarianismo, eu assumi o vegetarianismo numa questão de filosofia, de estilo de vida, e não só por proteção dos animais. Os animais, para mim, é uma consequência correta e justa e ética para o planeta, ok? Mas eu assumi um estilo de vida exclusivamente sustentável. E então, o que é isso? Ok. Por exemplo, olha, o melhor exemplo que eu te posso dizer é quando tu assumes um estilo de vida, de repente, ok, qual é o estilo de vida assim mais caricato? Para mim, assim, são os Rastafarais, não é? Ok, eu assumo que eu sou Rastafari, tenho determinada filosofia religiosa, consumo determinadas ervas e sou vegetariano, ok? Este é o estilo de vida, é a filosofia deles. No meu, quando eu digo que eu vou assumir um estilo de vida mais sustentável, vai desde os produtos que eu uso para o meu cabelo, desde os produtos que eu uso para a minha pele, desde a consciência dos produtos que eu uso e tenho na minha casa, porque tudo pode ter um impacto no planeta, desde o consumo de água, o consumo de luz, o tipo de marcas que eu vou usar, ok? O ético, desde o que eu vou vestir, o que eu vou calçar, ok? Qual o impacto do tipo reduzir este consumismo, ok? Reduzir também aqui o consumo de plástico. Para mim é um estilo de vida que é ser sustentável, porque e o cuidar dos animais, e depois até cheguei no início ir porque eu tenho uma filosofia também com base no cristianismo, ok? E quando eu fiquei no vegetarianismo, né, para os argumentos, eu dizia, bem,
Está escrito no primeiro capítulo, Gênesis 1:19, que, né, no 7º dia ou no 6º dia, Deus mandou todo mundo, o homem, cuidar dos animais, cuidar do planeta, cuidar, ajudar, proteger e dar, comer plantas, folhas, sementes, frutos como alimento, ok? Depois, claro, ok, surgiram determinadas dificuldades que foram obrigados a comer, mas numa situação em que nós temos uma globalização enorme, em que eu tenho todo o ano legumes, frutas e verduras e já não estou tão suscetível às secas, às fomes, às faltas de água, porque no supermercado eu consigo tudo, já não se mostra necessário eu estar a comer tanta carne se eu consigo comer de uma forma mais agradável, mais saborosa, mais colorida, e que não vai aqui ter um impacto ambiental. Porque lá está, o impacto ambiental é grande em relação à desflorestação, ok? O meu objetivo é isto. E claro, a minha saúde acima de tudo, o meu bem-estar acima de tudo. Não é egoísmo, é autocuidado, amor próprio e querer estar bem, ok? Poder fazer o meu papel. Nádia, desculpa, só para eu entender melhor, qual é a relação entre... há bocado falaste um pouco sobre a religião, mas eu gostaria de falar mais no nível da espiritualidade. Tu vês um link entre o facto de teres se tornar vegetariana e o teu desenvolvimento espiritual, independentemente da religião? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvidas. E para quem gosta de seguir a religião, vocês têm exemplo de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né, que de repente, quando eles estiveram com o rei Nabucodonosor, e ele disse, vocês vão estar aqui comigo, o rei vos escolheu, e vocês vão comer esta alimentação. E eles disseram, não, por favor, não nos deixe esta alimentação, porque senão nós não temos conexão com Deus. Vais ver que se nós comemos legumes e verduras, nós vamos até estar com melhor aspecto que os outros. Experimenta por uma semana. E assim eles fizeram, e claro que estavam com melhor aspecto que todos os outros, então o cozinheiro calou a boca, não falou mais nada, e eles continuaram como vegetarianos. Ok? Mas, o que é que tu tens? E isto, agora volto aqui para a depressão e para os estados de ansiedade. A mente fica muito mais estável, o pensamento fica muito mais claro, e para aquelas pessoas que querem atingir um determinado nível de espiritualidade e que precisam de foco, precisam de meditar, precisam de uma oração, as pessoas estão muito mais grounded, muito mais estáveis mentalmente, espiritualmente, com uma ideia mais clara, com um foco mais claro, ok? Então, a nível de espiritualidade, posso dizer que há a maior conexão e a tua mente fica mais clara. Olha, acho que é só por experiência, mas a percepção que tu podes ter assim aqui, eu digo que ela aumenta, amplifica a tua percepção e a tua capacidade de te conectares e de perceberes Deus em todas as coisas, ok? E isto é só mesmo na experiência. Ok. Ruben, tu como responsável e fundador da Associação Vegetarianos em Angola, não é? Quando tu ouves um depoimento como o da Nádia Brock, o que é que isso faz contigo? Como é que tu te sentes? Olha, o depoimento da Nádia é um depoimento fantástico. Eu penso que isso, as pessoas só vão conseguir entender o que ela está a falar vivendo na experiência. Só adotando esse estilo de vida que tu vais conseguir perceber o que a Nádia está a dizer. Fora isso, vão ser meras palavras para as pessoas. Está fixe, é fixe, mas já vou continuar com o meu estilo de vida normal. Agora, se experimentarem, vão sentir essa maravilha das palavras da Nádia. Ok. O que eu recomendo é que experimentarem, se as pessoas tiverem ansiedade, depressão, ou falta de foco, ou perda de memória, o que eu recomendo, vamos com um passo muito simples. Aumentem para mais de 50% a quantidade de legumes e verduras. Ok? E um segredo que é muito grande, 50% de legumes e verduras, folhas de legumes e verduras, acrescentar aqui o grão,
acrescente, né? E quem não for tão sedentário pode ser a batata. E a proteína, para quem quer insistir um bocadinho com a carne, tudo bem, aos poucos vão chegar lá. A proteína, isto por dia, ou seja, é metade da palma da mão ao almoço e metade da palma da mão ao jantar. Ou um ovo, ao almoço, um ovo ao jantar. Ok? Que acaba por ser mais ou menos a base da alimentação mediterrânica, para quem tem uma cultura mediterrânica, ou das pessoas que vieram da província, mais do interior, que percebem que, por exemplo, dos exemplos do interior, vou dar aqui o exemplo do mato, ok? É um rato para uma família de 10. E o que é que tem o resto? Folhas, legumes, verduras e o fungo. O rato, ou a proteína, é para dar sabor. Agora vamos aqui para as culturas um bocadinho mais europeias, ok? Vamos dar aqui o exemplo de Portugal, que acabamos por ser a nossa grande influência, da alimentação mediterrânica, ok? Vou dar aqui o exemplo do interior de Portugal. Eu não estou a falar do litoral, estou a falar do interior. Era um peixe um dia na semana, era uma galinha que era morta para a família toda e que dava 1 ou 2 dias, né? Uma ave que era para a refeição, os ovos durante o resto da semana e um chouriço cortado ao meio para dar o sabor ao quê? As batatas com ervilhas, a batata com ervilhas e couves, Feijão. ok? Com feijão, ok? Então, se vocês repararem, e que todo mundo advoga uma alimentação mediterrânica, ainda ontem estive a falar isto em aula. O que é esta alimentação predominantemente vegetariana com vestígios de carne? Com vestígios de carne, para dar sabor. Então, mas nós não precisamos mais da carne para dar sabor. O que é que nós precisamos? Ter conhecimento das ervas. Ok? Por isso que houve a loucura dos grandes descobrimentos, porque as ervas são ouro, o caminho marítimo para as Índias. Porquê? Porque queriam açafrão, o gengibre, o caril, estas determinadas especiarias que realmente dão alegria à vida, estes alimentos, não é? Dão alegria. Quando a gente sabe utilizar, então comecem a explorar. Aí os temperos não precisam de estar aqui a usar caldos para aumentar o sabor industrializados. Um gengibre pisado com alhos, um bocado de sal, orégano, salsa, coentros, salsa, pimenta, curcuma, os gindungos, os pimentões, ok? E então, quando tu começas a utilizar isto na tua alimentação, claro que a tua alimentação fica mais saborosa. Que isto foi outra descoberta que eu fiz, porque quando eu mudei, não é grande descoberta, foi mais uma necessidade. Porque quando eu mudo para o raw vegan, eu disse, bem, eu não vou comer por prazer, eu vou assumir que eu vou comer por necessidade e comer por necessidade. Só que a minha comida acabava por não ser tão apelativa. E o meu marido, que casou-se comigo, com uma mulher que todos os dias fazia uma refeição diferente e gostava de estar na cozinha, e desde que ele tinha casado comigo não tinha repetido um prato, de repente ele estava a comer sempre repetitivo e eu a variar na minha comida porque eu era raw vegan. E ele, como queria comer carne, tinha o prato dele, tinha o meu prato. E ele disse, olha, eu não me importo de comer os teus legumes e as tuas verduras, mas por favor dá mais sabor. E eu disse, pá, como é que eu vou fazer isso? E então comecei a explorar outras alimentações, principalmente muito apelativas, como a alimentação mexicana. Os pratos mexicanos são indiana, os indianos, ok? Os vietnamitas, os coreanos, os turcos, os marroquinos. Os turcos, os marroquinos, os libaneses. Então, acabei por explorar aqui os alimentos do mundo com esta base vegetariana, com muito conhecimento de especiarias, que é o que vai dar o sabor e que é o que vai dar aqui esta percepção de uau, isto realmente pode ser saboroso. E tu até, nem te lembras aqui da necessidade de comer carne e depois qual é a percepção? É que isto sabe a gordura da carne, tipo, tu já te enjoa. Ok? Yeah. Né? Porque eu acabo por
ser aqui um bocadinho flexitariana para não ferir suscetibilidades, quando vou à família, ok? Tem legumes, eu como, não vou obrigar as pessoas a cozinharem para mim, ok? Deixo a carne de lado, vou comendo os legumes, como... e depois quando tem aquele sabor a ranço da carne. Yeah. Olha, oh Nádia, mas diz-me uma coisa, pronto, mas tu tens dificuldades em encontrar produtos aqui ou não? Aqui para Não. poderes manter esta linha, de onde é que tu compras os teus produtos? Olha, como eu te disse, eu tenho esta vertente ecológica, sem pesticida e tentar ver aqui os legumes. Há determinados ingredientes que eu não compro, já te falei, o trigo, o milho e a soja eu não costumo comer. O milho da pipoca está liberado, ok? Para quem quer perceber, a pipoca não... Se fosse geneticamente modificada, ela não instalava, então ela foi preservada. Ok, então quer dizer que se eu quiser comer cachupa, tenho que comer com milho de pipoca. É isso? Sim, porque o resto... Ou vais plantando os milhos e fazes aí as espigas. Pronto. Yeah. Mas eu acabo por perceber quais são as pessoas que fazem uma alimentação sustentável para o planeta, lá está, não é só vegetariano, sustentável para o planeta significa eu não poluir os solos com pesticidas, ok? E acabo por ajudar o pequeno agricultor, ok? E aqui espalhar um bocadinho a riqueza por todo o mundo, não só para determinados grupos com determinados focos, ok? E isto é que eu acho que é o ser sustentável, é ser justo para todo mundo. Então eu compro com aquelas, procuro ter contactos com os agricultores, com alguns que me dizem, ok, até uso, mas nem sempre uso. Ou se o usar, eu vou-te dizer o que é que tem. Ou aqueles que dizem, não, mas esta região aqui, os solos são tão ricos, tão férteis, que o bicho nem pega. Então eu tenho conhecimento destas pessoas. Ok, então espera, desculpa, então não compras verduras, pelo menos eu não compro verduras em supermercado. Eu não compro. Eu compro sempre nas senhoras que vendem, naqueles mercadozinhos pequeninos que vêm do Bengo, destas de zonas muito, pronto, que eu sei que mais rurais. Zonas rurais. Mais rurais, mas eu procuro ter o contato com quem produz. Porque nós temos que ter consciência das coisas todas que acontecem. O que é que acontece o pequeno agricultor? O pequeno agricultor não pode se dar o luxo de perder a sua produção, mas ele tem um resto de dinheiro muito limitado para proteger as suas coisas. Ele vai viver sempre no risco. Ok, eu vou esperar que o meu alimento não apanhe bicho. Mas quando começa a vir a mosca branca ou outros insetos ou a lagarta, ele vai pôr o pesticida quando o fruto já se mostra. Então, quando o fruto se mostra, é a altura em que não se deve pôr o pesticida. O pesticida deve-se pôr no início da planta, aquilo que se faz, quem tem conhecimento faz. Põe no início da planta para que quando o fruto se mostrar, o fruto não tem tanto pesticida na sua composição. Ora, o pequeno agricultor, por vezes, ele vai dizer, o meu fruto está todo a estragar, eu vou ter prejuízo, eu vou pôr agora. Então, o que é que acontece? O pesticida não é lavado o suficiente e quando comemos tem maior concentração e pode causar mais lesão, ok? Nós temos que ser conscientes, ok? E uma coisa daqui dos vegetarianos que gostam da espiritualidade, eles gostam muito de estar conscientes daquilo que lhes rodeia, ok? Essa é a vantagem da espiritualidade no veganismo. É a consciência, o awareness, ok? Então, tu estás consciente, tens essa percepção que, por vezes, o pequeno agricultor poderá ter maior concentração de pesticida sem querer. Sem querer. Ok, okay? mas Então, ainda voltando aos produtos, e, por exemplo, já temos cada vez mais restaurantes e locais que take away, que comercializam comida vegana. Ruben, nós na associação, na associação temos algumas pessoas que comercializam e que vendem ou fazem comida vegetariana. Podes dar aí alguns exemplos
de alguns, ajudá-los também a promover os seus produtos e as suas comidas que também são muito, muito gostosas. Queres dizer alguns exemplos de pessoas que estão associadas à associação e que fornecem e que as pessoas podem experimentar? Olha, tu tens a Biológica, tu tens o Abeixa é um restaurante etíope ali no Pau da Cobra, na Esquadra, tem uma comida excelente, excelente. A Biológica também tem muitas opções muito boas. Tu tens a Débora, que fornece muita coisa vegetariana e vegana. Tens a Cajó também, a Débora da Passo Natural. Outras coisas, mas tu tens uma variedade de produtos que são fornecidos por pessoas que produzem exatamente uma comida mais vegetariana e vegana. Obviamente que nós, ao longo do tempo, vamos fazendo outras parcerias. Nós temos agora em vista uma parceria, provavelmente vamos anunciar o sábado, de um outro restaurante que nós vamos ter. Então, vai ser benéfica para as pessoas terem mais opções no que toca ao vegetarianismo. Ok, mas é melhor acrescentar que quem for sócio da associação depois tem desconto nestes restaurantes todos e nesses locais todos, não é? Exatamente. Tem desconto de 10%, 15%, 20%. Vai variando. Nós temos um parceiro que é uma loja de frutas, fica ali ao lado das Relações Exteriores. Eles também vendem muito produto local e eles nos deram 20%. Quer dizer que qualquer sócio pode usufruir disso. Vai para lá, compra o que quiser, tem morangos, tem tudo. O teu cartão? Basta apresentar o cartão, tem desconto? Basta apresentar o cartão que tem diretamente o desconto. Então a pessoa vai para lá e pode sofrer o desconto. Então tens outras empresas que também ajudam. A Nutribari também ajuda nesse sentido. A gente tem lá 15%. Então nós estamos a criar aqui uma rede, um nicho onde realmente não vai haver essa dificuldade para quem está a entrar e para aqueles que já estão. Ok, e onde é que eles podem ter mais informações sobre a associação? Diz lá, estás lá, começa já a dizer que no nosso site, vamos já encerrar para as pessoas saberem. No nosso Instagram, Associação Vegangolana, nosso site, vegangolana.com, nosso Facebook também, e obviamente nos contactar a partir dessas páginas para terem muito mais informações. Olha, deixa-me dizer quanto a essa coisa da carne e as pessoas ficam com uma certa... Tinhas que dizer, né? Estava aqui e tinhas que dizer. Exatamente, uma certa dissonância cognitiva é o seguinte: se tu colocares uma carne crua e uma maçã à frente da pessoa, o que é que a pessoa vai escolher? Intuitivamente a pessoa vai escolher a maçã. Então isso é só para dizer, não, estou a dizer carne crua. Carne crua. A carne crua, no seu estado cru, e a maçã. Ela vai pegar na maçã para comer, não vai pegar na carne crua para comer. Então, esta programação que nós fomos sofrendo ao longo dos tempos, nós podemos resgatar e reprogramar novamente o nosso cérebro para aquilo que foi sempre o nosso estado natural e primordial, que é o vegetarianismo. Os antigos povos egípcios eram vegetarianos, isso já está comprovado. Então, nós só estamos a voltar àquilo que nós éramos antes. Então, obviamente que existe aí... Podes falar, Nada? Fala. Queres falar? Não, eu preciso de sair. Tenho aqui uma circunstância com as minhas meninas, eu vou precisar de sair também. Está bem. Tá bom. Olha, Nós já estamos a Nádia, finalizar. Deixa Vocês só, podem... Não, mas só para te agradecer a tua disponibilidade, o teu tempo. Muito obrigada. Espero que se resolva tudo rapidamente e vemos-nos por aqui e por além. Obrigada. Obrigada a todos. Quem estiver interessado, siga a minha página. Tenho todo o prazer em ajudar as pessoas em relação ao vegetarianismo, trazer aqui equilíbrio alimentar, a resolver... Olha, deixa só o teu endereço da tua página. Qual é? Se seguirem a minha página, o dr.nadiabrock, no link da minha bio tem toda a minha informação e vocês terão acesso a mim e podem me mandar uma mensagem. Basta só clicar aqui em cima, né, em cima da Ariane, clicar e seguir e vocês vão poder ter acesso a toda a informação. Ou no meu website www.drnadiabrock.com e aí também tem toda a minha informação, ok? Muito obrigada. Ou também na nossa comunidade, temos WhatsApp, a Nádia também está lá. É isso, na Associação Vegana de Angola também estamos aqui, estou lá.
Ok? Obrigada. Um beijo. Nádia. Muito obrigada. Obrigado, Nádia. Tchau. Yeah. Tchau. Ruben. Estou aqui. Ok, nós vamos ter, daqui a 15 dias, vamos ter um outro convidado, que depois vamos anunciar. Eu espero que com estes programas nós possamos dar um contributo para aumentar o nível de consciência dos angolanos, e não só, sobre o mundo do vegetarianismo e do veganismo, e que as pessoas possam, como tu sempre costumas dizer, consideram o veganismo. Considerem o veganismo. Eu acho uma expressão muito, muito interessante ter essa possibilidade de termos um outro estilo de vida diferente. Eu queria agradecer às pessoas que estão aqui presentes e que estão a acompanhar. Muito obrigada. Muito obrigada pela vossa presença. Continuem a seguir-nos, continuem a seguir quer a Pranangola, quer a Associação de Vegetarianos de Angola, e nós contamos convosco. Ruben, estás aí? Aqui uma falha da internet. Deixa eu ver. Okay. Não, agora sou eu sozinha, então eu despeço-me de vocês e daqui a 15 dias estaremos juntos com um novo convidado e a partilhar todas as nossas experiências. Esperemos que com estes programas possamos estar a dar um contributo para um melhor estilo de vida em Angola. Muito obrigada. Namastê.